Em relação à aula de ontem ali, em relação aos preventivos, lubrificação e checklist ali, tudo tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Deu para dar uma luz aí no como vai ser implementado aqui na fábrica. Tá, beleza. Eu vou mostrar a preditiva, tá? Faltou eu mostrar ontem, porque vocês falaram em fazem análise termográfica. Isso. Então eu vou mostrar ela também, para que vocês já possam ver como é que faz. E monta aqui para montar aí também, tá? Então aqui, ó, a gente tem dentro do Dudu, tá? Tem o pilar de preditiva. A base dele é parecida com a base, né, de cadastro da preventiva, tá? Tu tem o cadastro da preditiva, onde tu vai montar a base de informações para dentro deste cadastro utilizar para fazer as programações, tá? A diferença é que aqui, ó, por exemplo, eu botei aqui, ó, uma análise preditiva termográfica dos geradores, tá? Eu fiz um teste aqui, botei, já tem ela montada. Vai colocar o código dela normal, tá? De preditiva, vai colocar a descrição de preditiva, tá? Manutenção à área executante aqui. E aí é a mesma questão, se ela é periódica, se ela é periódica ou por disparo, tá? E aqui a diferença, ó, nas atividades, tu coloca valores a serem inspecionados, tá? Então, que nem análise termográfica. Eu botei aqui, ó, um exemplo, preventivo, preditiva, teste de temperatura dos geradores. Tá, então aqui, ó, medir temperatura do painel principal, medir temperatura do painel secundário, tá, um exemplo, e aqui é a unidade que vocês utilizam para medição, né? E aí os valores mínimo, padrão e o máximo, tá? Isso vocês têm que, vocês mesmos estipulam aí internamente conforme a utilização de vocês, tá? Então aí posso acrescentar a mesma questão, tá? Seta para baixo eu crio um novo item, tá? E aí eu faço a descrição desse item a ser inspecionado e aqui os valores que eu vou inspecionar, tá? É tranquilo, é bem simples, bem mais simples em relação à montagem, tá? Aí na programação eu vou setar a máquina, vou setar a tag, vou setar o equipamento, enfim, tá? Então se eu for fazer para um painel elétrico, ó, eu vou pegar um equipamento aqui, um motor, por exemplo, tá? Fazer para aquele motor, para o motor que a gente estipulou aqui. E quando você abre a parte de motor, máquina, aquele canto do lado, seu tem item que aparece amarelo, tem item que aparece verde. Aonde? Do lado do nome do equipamento, tem esses quadradinhos aí. Tem item que aparece colorido, amarelo, verde. Aqui, aí, isso. É que eu posso utilizar status color, tá? Cores para questão de peso do equipamento, tá? Ah, entendi. Determinou peso lá na parte da OS lá. Isso. Daí eu posso utilizar e aí pelo peso ele já me dá até para facilitar na hora de eu... É que a gente colocou no próprio nome do equipamento, especificou na frente. Aí, mas você tem a cor, né? Tudo que é amarelo, tudo que é... Você muda o peso. Tem a opção ali no peso lá de vocês estipularem os pesos e aí conforme os valores que indicaram lá e a criticidade, ele facilita na hora de tu ordenar. Né? Até a questão de prioridade de atendimento, enfim. É interessante. Tá? Então aqui tu vai fazer a programação dela normal, tá? Então vai mostrar aqui o que tem para fazer. Aqui é diferente, aqui ela mostra as OS que tu teve no período, tá? Entre uma e outra. A preditiva, porque tu pode ser que dentro de uma dessas ordens de serviço tu teve que fazer uma alteração e aí isso pode afetar a tua medição, né? O teu valor de medição. Né? Ela aparece quando abre ela daí. Isso, quando for abrir ela aqui, quando a gente for gerar, ó, se ele tiver uma OS para essa máquina nesse período, ele vai indicar, tá? Porque aqui ele, como eu falei, né? A preditiva, como é baseada em medições, se tiver uma ordem de serviço no meio desse período, ele pode ter afetado, né, o valor de medição devido a essa ordem de serviço. Então aqui procedimentos, prioridades também vocês podem vincular, tá? Imagens, tá? É bem tranquilo aqui. Anexos, tá? Então, procedimento normal, tá? A diferença mesmo dela em relação à preventiva
é ali os itens, né, na verdade, que tu vai medir itens com valores, tá? E o mapa da manutenção dela, ele é mais específico. Mais específico que é isso? O que eu digo em relação a isso? Ele já me mostra o dia, tá? Exato, que vai ter aquela minha preditiva, tá? Então já mostra o código dela. Ó, eu vou pegar e vou mostrar aqui, vou imprimir ele para vocês. Ele vai imprimir por mês. Então, ele pesquisa por semestre, mas ele dá por mês, cada mapa de um mês, ó. Então ele pega o mês de janeiro, ó, ele mostra a data certinha que vai cair. O mês de fevereiro, a data certinha. Enfim, aí ele vai mostrando, ó. Aqui, ó, em março, em maio, ó, o que foi feito em abril. Algumas já foram executadas, ó. Quais foram executadas, quais têm OS aberta. Então ele vai mostrando aqui. Ele não mostra. Preventivo não tem como fazer um mapão assim geral, com tudo junto. Não, preventiva não. É, porque elas estão separadinhas. Aí tem que ver para customizar, talvez, tá? Se é possível customizar. Para fazer que saia igual esse mapa um mapa mensal no dia exato, né? Que daí seria interessante, porque daí tu poderia fazer aqui por setor, né? Botar para pesquisar por um setor e tirar um mapa por setor e saber certinho o dia que cada uma vai cair. Até né? Para auditoria aqui, é bem interessante esse mapa. Porque hoje a gente trabalha com mapa em Excel parecido com esse que gerou das preditivas. É que a preventiva ela gera tudo separadinho, né? Se fosse um só, que nem esse... a preditiva ela também vai aparecer um mapa geral, tá? Dependendo da tua pesquisa. A diferença é que ela mostra por semana. Ela não mostra por dia, ela sai um mapa completo de tudo que tu tem programado. Se tu pesquisar um geralzão de tudo, ele vai pesquisar tudo, vai te gerar um mapa com todos os teus... A diferença é que ele sai por equipamento, né? Aqui nem aqui também, tá? Aqui eu setei ali para sair por máquina. Se eu setasse por equipamento, ele sai por equipamento. Ele não sai um geralzão de todos. É por tipo de máquina, por tipo de programação. Eu fiz para máquina, eu fiz para equipamento, entendeu? Então ali tu consegue setar. Mas ele sai um geral de todas as máquinas que tu tens. Ele sai. É que o equipamento ele é atrelado à máquina, né? Quando você seta aqui uma máquina, ele puxa do equipamento junto ou não? Não, ele puxa só o do equipamento. Se eu atrelar só a máquina. Tá, ele não vai puxar. Se eu atrelar o equipamento, eu tenho que fazer a pesquisa pelo equipamento. Pro mapa. No mapa, se você atrelar a máquina, por exemplo, aquela máquina tem, sei lá, 3 equipamentos lá dentro que tem a preditiva. Vai aparecer aqueles 3 equipamentos no mapa da máquina ou vai aparecer só que aquela máquina tem uma preditiva nela? Só vai aparecer se eu setar só a máquina. Se eu setar equipamento, tem que tirar por equipamento para mostrar. Entendi. E aí filtrar ela por máquina, que daí ela aparece dentro de cada máquina quais os equipamentos que tem. Tá? Aí para gerar a OS preditiva é a mesma situação aqui, tá? Eu vou gerar essa que a gente tem, de gerador automático. Pode ser aqui no gerador automático, ou pode ser lá pelo alerta de programação, ele vai aparecer lá também, tá? Quando ela dá a data, ela já gera a OS também. Não, aqui eu não. Aqui eu que vou gerar, tá? Eu tenho que setar e gerar essa OS. Ela não. Como eu tenho setado que ao concluir a OS, ele não me gera automaticamente. Tá? Eu tenho lá setado que ele vai gerar ao concluir. Tá? Ó, aqui é o plano, tudo certinho, tá? Aí aqui, ó. Nenhuma OS ocorrido no período dessa programação nessa máquina aqui que eu setei, tá? Entendi. Entendeu? Então aqui sai os valores, ó. Que eu vou medir. Aqui eu faço a medição, vou lá, faço a medição e coloco os valores medidos, tá? A minha OS é 221. Aí eu vou fazer a conclusão, vou fazer o lançamento de horas normais, tanto por aqui, então independente da onde eu fizer o lançamento, tá? De horas, e aí eu vou fazer a conclusão dela. Vamos supor que eu já fiz o lançamento de horas dela, já tá todos os valores lá de horas, e eu já tô no botão de conclusão, tá? Franciel, sim? Antes de concluir, você tem os valores lá que você setou, que são os valores, vamos dizer assim, limite, certo? Certo. Aí você lançou, deu fora. É isso que eu vou mostrar para vocês agora, onde lança esses valores e aí qual é que é as respostas que ele dá. Tá, ok. Tá? É na conclusão, quando estiver concluindo ela, ó, vai fazer o procedimento normal de conclusão, tá? Vai estar os valores aqui, ó, das horas trabalhadas, enfim, vai estar tudo certinho aqui, vai concluir ela,
escolher a data, vai fazer a conclusão, tá, ó, concluir ela, está prevista, beleza, pro dia 9/7. Aí ele abre o campo para me preencher os valores, tá? Então aqui, ó, vou botar aqui, ó, valor 28 e aqui eu vou botar o valor de 37, tá? Ó, setei 37, setei fora do meu padrão. Ó, quando eu vou fechar esse campo aqui para finalizar ela, Beleza. ele dá a opção. Ó, itens fora do estimado, uma OS corretiva para abrir para a correção do item ou não gerar OS. Ó, Geraram essa, né? tá, que daí tu pode gerar OS, ok. Ó, desejo imprimir, sim. Aí já gera a OS já e já vai ter ali toda... Vai abrir uma corretiva, tá? Aí tu vai lá no módulo de OS lá e daí tu pode botar se é planejado, enfim, se é corretiva emergencial. Mas ele já te dá, ó. Corretiva automática da preditiva. Putz, show de bola, né? Item que foi medido. Valores medidos. Ó, os valores que tá como mínimo, padrão e máximo e o valor medido. E aí já puxa a máquina, já puxa a tag. Se tu tiver vinculado ao equipamento, já vai puxar o equipamento que é. Enfim, tu já vai ter todas as informações ali automaticamente, tá? Isso o sistema, quando tu indicou fora ali. Então tu foi lá, fez as medições, vai fazer a baixa. Quando tu fizer a baixa daquela OS, ele já vai te avisar, ó, esse tá fora, já abre uma corretiva para fazer, para ir lá e inspecionar o problema. Show de bola. Tá? E aí tu faz a tratativa dela normal, tá? Aí ela vira uma corretiva, aí tu pode planejar, colocar a data do equipamento disponível lá para você, para execução, enfim, aí ela vira a tratativa normal de uma ordem de serviço. Certo? Então aqui preditivo é bem tranquilo, tá? E aqui ainda tem a opção de gerar um gráfico de análise de preditivo. Esse gráfico eu consigo gerar ele por tag ou por equipamento, tá? Vem aqui, ó, deixa eu ver o sistema mecânico. Deixa eu lembrar qual é que era o... API. Bom dia, Ricardo. Viu? Bom, senhor. Tudo em ordem, não? Tá bom. Tudo tranquilo também. Deixa eu falar. Deus me livre, né? Tá, e aí aqui, ó, tu consegue gerar o mapa, ó, tu consegue gerar o gráfico, perdão, por períodos aqui das medições. Então, ó, a gente fez a primeira medição hoje, tá? Aí, mês que vem, tu vai ter a outra medição. Aí tu vai botar aqui, ó, mês 7. E aí tu vai gerando o gráfico e ele vai te mostrando como é que tá indo, o que que tá dentro, o que que tá fora, como é que tá indo as medições lá, conforme os itens que tu... Então, tu seleciona a tag que tu quer, ou equipamento, né? No caso aí apareceu só o valor que estava dentro. O 37 que você tinha Não, colocado. aqui eu botei por item, ó. Eu vi de, ó, painel principal e aqui um painel secundário, aí já dá outro valor, ó. É por item que tu mediu lá, entendeu? Tu
Consegue, vai tirar esse gráfico de análise por item medido. Se tu tiver um item só, eu vou montar para o sistema elétrico lá que tem o painel elétrico. Eu vou montar para o equipamento lá que é o painel elétrico da máquina. E só tem, medir a temperatura do painel elétrico. Vai medir para o painel como um todo, não tem item nenhum. Só vai ter um item, na verdade, então ele vai aparecer conforme a preditiva que tu escolher aqui, tá? Tu escolhe ou a tag, ou o equipamento, ou a preditiva, ou o código de preditiva. Entendi. Tá? E aí ele te gera lá uma análise com as medições, te gera um gráfico. No caso, a preditiva, então, só faz em cima de equipamento, de máquina, não. Geralmente é da tag, tu pode fazer para máquina, tá? Mas daí para te conseguir medir, tu vai montar um plano para cada máquina, tá? E aí tu separa por item, entendeu? Que aí no gráfico aí não tem nem a opção máquina, né? Só equipamento. Não tem, por isso que tu vai ter que fazer um plano por máquina. E aí aqui daí tu só vai selecionar o cadastro referente àquela máquina, tá? Então, entendi. Gerador 01 vai ter um cadastro, gerador 02 vai ter outro cadastro, enfim. Se tu quer fazer para a máquina, tu quer separar os itens, tá? Dentro da máquina, o que eu meço? Eu faço a medição de temperatura do painel elétrico principal, do painel secundário, temperatura de um motor. Então eu posso separar por itens, só que daí eu tenho que ter um cadastro para cada máquina, para poder vir aqui e consultar item por item daquela máquina. Sei que aquele painel aqui a gente não cadastrou separado, cadastrou como máquina, tipo CCM do SD01, SCCM do outro, painel de iluminação, a gente colocou como máquina e não dividiu ele, não colocou subitem dentro dele. Tá utilizando todos eles como ativo principal, tudo como máquina. Isso. Não, tranquilo. Aí nesse caso, a diferença é que tu vai fazer um cadastro, tu não vai usar o mesmo cadastro para todas as programações, tu vai fazer um cadastro para cada uma, tá? Vai ter um cadastro para cada máquina para te poder tirar esse gráfico. E aí ali nos itens tu vai inspecionar o que tu mede dentro daquela máquina. Se é painel elétrico, se é motor, enfim, quais as medições que tu tem. E aí tu consegue tirar depois lá um gráfico, tu consegue ver um gráfico por item medido. De boa. Tá? Então a única diferença ali é que é o cadastro que vai montar por um cadastro por máquina para poder utilizar ali. Tá? Parte de programação aqui, ficou tranquilo? Preventiva, preditiva, checklist e lubrificação, tudo certo? Tudo tranquilo? A questão da calibração de vocês, como é que funciona? Vocês utilizam... vocês têm um modo, vocês têm calibração interna aí? Não, é externa a nossa calibração. Uma firma que faz de manômetro, tem parte de balança, tudo. Mas então, é que aqui, ó, o módulo de calibração específico aqui, nossa, ele é específico para quem faz calibração interna. Porque aí tem as fichas de calibração, padrão de exatidão, tem todo um cadastro para fazer, tá? Então tu tem que fazer toda a parte de cadastramentos. O que tu pode utilizar, tá? O que a gente sempre indica em casos de se utilizar a calibração. Eu tenho equipamentos para calibração, eu uso como preventiva para mim saber as datas que eu tenho que executar essa calibração nesses equipamentos, até para mim retirar ele do ponto de trabalho para poder enviar para quem calibra. Tá? Então eu posso utilizar aqui como preventiva e dentro da preventiva eu fazer preventiva, por exemplo, e botar o tipo como calibração, entendeu? Monto como uma preventiva normal, né, como se fosse uma preventiva normal. Daí aqui no cadastro vai estar lá, retirar manômetro, retirar, enfim, termômetro. Então vocês podem colocar aqui, tá? E aí, que faz a programação normal, só coloca no cadastro ali o tipo daquele cadastro, vocês podem mudar ele. Podem usar como calibração, entendeu? Para vocês mudarem, para poder... Deixa eu mostrar aqui. Para vocês controlarem só a periodicidade que deve ser feito. Basicamente isso que a gente controla mesmo, é o tempo e, daí eles geram um relatório, né? Daí a gente acaba salvando esse relatório.
É, Tem isso aí. opção, tipo, no caso, que nem você falou, gera uma preventiva para controlar o disparo. Daí ele efetuando o disparo, ele foi lá fazendo a parte de calibração, tudo. Tem algum campo que a gente consiga anexar o relatório dele junto a Pode preventiva? anexar junto ao OS. Onde que é esse campo que anexa relatório? Anexar arquivo no OS. Tá vendo aqui que tem o botão de anexos? Dentro do módulo de OS mesmo. Então aqui vai anexar lá o arquivo. Daí, aquele arquivo é referente àquela OS que é de calibração, que vocês fizeram a calibração daqueles. Tanto pode salvar ele em PDF e anexar ele aqui. é PDF mesmo que a gente recebe. Sim. Já pode colocar junto ali. Que nem aqui tem bastante balança aqui na fábrica. Daí, tipo, é terceira, a Toledo que faz a parte de aferição e preventiva. Esse tipo de OS vocês podem gerar ela, tá? Ter as periodicidades, ter o controle de periodicidades. E aqui no tipo, ó, tipo de OS que ele pede no cadastro, você pode indicar, é calibração. E daí tu pode controlar ela por tipo de OS, ou também como preventiva, tá? Independente. Pode botar como preventiva e no cadastro tu estipular que o cadastro é retirada de equipamentos para calibração. Até para aí como vocês acharem melhor controlar, tá? Aí vocês ficam a critério de vocês, mas a gente sempre indica, né, quando é para controle apenas de periodicidade, saber que tem que retirar da máquina para poder enviar para calibração, a gente usa pela preventiva. Porque a preventiva para a gente é mais interessante, porque tipo, eles vão, fazem a aferição, e se tiver algum reparo, eles já fazem a corretiva no equipamento, entendeu? Sim, já largam todo o histórico de tudo que eles precisaram. Isso. Daí eles dão um anexo com a relação de aferição, né, as medições que eles fazem, ok, e o relatório de peças, se caso eles tenham trocado alguma peça, algum componente estava danificado. Daí no caso da preventiva, eu acho que é mais interessante que a gente consegue controlar o disparo. Daí, no caso, ela vai gerar a corretiva e na corretiva a gente anexa os arquivos junto. Sim. E fechou. Porque ali, se tu fizer como calibração, o módulo de calibração é específico. Daí tu coloca as análises de incerteza, padrão de exatidão. Então, ele é um módulo que ele foi criado, tá? Para vocês entenderem, ele foi um módulo criado para uma empresa que faz calibração, tá? Que é que presta até serviço de calibração. Foi criado em conjunto com essa empresa para que nem daí lá nem vocês mandam externo, né? Essa empresa provavelmente vai ter padrão de exatidão, vai ter tabela de Schumacher, então vai ter toda a parte de análise de calibração interna. Então, provavelmente para ele seria útil utilizar o módulo. Mas no caso de vocês, que não precisa ter um store, não precisa gerar certificados nem nada, né? Vocês conseguem simplesmente controlar ali por preventiva e aí vocês podem mudar o tipo da OS, tá? Quando gerar o OS lá, vocês podem mudar para tipo de calibração para ter o controle. No caso aqui, até o por funcionário, porque no campo funcionário a gente cadastrou a firma terceira. Tipo, tem o funcionário nosso, a gente tem cadastro Toledo, que é terceiro Toledo. Daí, tipo, quando põe terceiro Toledo, a gente já sabe que é o pessoal da terceira que está fazendo uma até para vocês saberem aonde estão os equipamentos, quais os OS que estão com eles. Não, ótimo, tranquilo, pode ser dessa forma. Aí vocês conseguem controlar por funcionário ali na hora de pesquisar. E no caso, depois de para extrair essa informação, daí, tipo, eu vou abastecer, vai anexar os relatórios, tudo, que tipo, vem o auditor fala, eu quero saber a manutenção que fez em tal área de tal tempo a tal tempo. Daí, no caso, hoje isso daí ainda faz controle em Excel. Gera um mapão que nem aquele que você mostrou de preditivo, demonstra, a manutenção foi feita esse mês, daí quando é reprogramada fica laranjinha lá, e no caso, quando é executada, fica verdinha. Mas mostra o mapão mensal de 12 meses, né? Mostra do ano inteiro. Foi feito de tal tempo a tal tempo. Daí ele vai, olha, compara esses relatórios que no caso você vai ter que anexar. Para extrair esse tipo de informação, seria como? Para extrair o mapa ou para extrair... É que nem assim, ó, o auditor, o que ele vai chegar e vai perguntar? Tu tem um plano de manutenção? Sim, tem. Como é que tu controla? A gente tem um plano de manutenção aqui. A gente controla por esse mapa de manutenção e vai mostrar o mapa para ele. Isso.
Aí tu vai abrir o mapa da manutenção e vai mostrar para ele o mapa da manutenção, aquele que eu te mostrei ali. Daí ele vai te perguntar, me diz uma máquina, ele vai pegar uma máquina lá e vai te pedir, qual é que é o plano dessa máquina? Daí tu pode ir lá e abrir a máquina e mostrar as informações na máquina, ou filtrar todas as programações para aquela máquina, ou as OS, o histórico dela, tá? Que daí tu tem aqui, ó. Tu vai mostrar o mapa indicando que tu tem plano. Tu tá executando o plano? Daí tu pode mostrar o do semestre anterior. Não, ó, tá aqui, ó, tem mostrado com OS gerada. Então me mostra um histórico de uma OS. Tá, mas de qual OS que tu pede? Uma máquina? De qual máquina? Então aí tu pede para ele. E aí tu vem aqui na qualidade, ó. Aqui tu tem o histórico. Então aqui tu consegue consultar histórico por uma máquina em específico, por uma tag, por um equipamento, somente do período, ou somente de uma OS. Enfim, tu consegue através de data, situação da OS. Então ele vai te pedir, o histórico de tal máquina lá. Vamos supor aqui, ó, pegar o histórico da injetora 01. O que tu tem o que foi concluído, o que tu fez no mês passado. Tu falou que tá fazendo o teu plano, então, o que tu executou no mês passado aí? Me mostra. Aí tu vai abrir aqui o histórico todo do mês de maio. E manda atualizar, vai aparecer todo o histórico aqui, todas as OS que ele fez, tá? E aí tu manda imprimir relatório completo. Aí tu imprime o relatório completo, aqui vai sair todas as informações de todo o histórico, todas as ordens de serviço que tu fez, ó. Código da OS, o acompanhamento do que foi feito, aqui se tu lançou intervenção em caso de corretiva, se for preventiva ela vai mostrar os itens. Aí no caso ela vai mostrar tanto corretiva como preventiva. Ela mostra tudo o histórico que tu teve na máquina, daquele período. E se eu precisar dos anexos, de um anexo de aferição, uma coisa que foi atrelada à ordem, como que eu consigo... Tu vai pegar o código da OS, vai entrar aqui no módulo, tá? Vai pegar o código da OS e vai entrar aqui no módulo. Mas tem alguma coisa que indifere, tipo, que tem um anexo nela ou não, para eu poder localizar? Não, tu vai conseguir localizar pelo código da OS, tá? Aí tu não vai ter... Vai ter que saber. No caso daí, pela máquina, eu não sei qual que tem anexo e qual não tem, que nem, tipo... Foi cadastrado as balanças, toda balança vai ter um anexo. Então, isso, aí tu vai pegar o código da OS aqui, tá? Vai abrir ele aqui, vai vir na aba de anexo e vai pegar e vai mostrar um anexo para ele. Aí vai estar aqui o anexo. Daí se eu clicar ele abre daí. Isso, ele vai ter um campo aqui no final para te abrir, tá? O caminho do anexo, onde ele vai estar, tudo. Aqui eu não tenho nenhum, tá? Mas ele vai ter o campo aqui para te abrir ele. E aí tu pegar ou o caminho, ou tu vou abrir ele por aqui, tá? Tem outro campo que também tu poderia fazer, tá? Ao invés de tu vincular na OS, tem aqui, ó, dentro do módulo de ativos, tá? Tem a mapoteca. Daí tu pode vincular todos os anexos de uma máquina. Vincular a máquina, então cria o anexo, aí aqui tu já vai conseguir criar pelo nome, ó. Já cria o nome, ó, esse aqui é... Aí depois tu consegue pesquisar, entendeu? Fica mais fácil para te pesquisar. E aí tu vai indicar, esse aqui é o anexo de qual máquina? É dessa máquina aqui, beleza? Aí tu vai vir aqui no anexo, tá? E aí aqui tu vai conseguir, quando tu abrir aqui, ó, aqui tu pergunta, deseja salvar? Tu diz que não deseja salvar, ele já vai abrir o campo lá do anexo para ti. Tá? Tu pode até fazer esse teste aí. É que no caso dos relatórios, né, eles são gerados a cada 3 meses. Daí vem são uma faixa de são 37 relatórios. Todo mês teria que daí adicionar 37 relatórios aí. Daí vai começar a encher muito a mapoteca. Né? A mapoteca a gente pensou em usar mais para parte de tipo de suporte, o manual, alguma coisa assim. Fica a critério de vocês, tá? Eu acho que é mais interessante. Não vai encher, tá? Porque ele só vai colocar o link do caminho, tá?
E Eu esse caminho, tá? É uma dica, tá? Cuida para botar o link sempre na pasta de instalação do Sigma. Porque daí todas as máquinas que tiverem acesso ao Sigma conseguem acessar. Porque, por exemplo, se tu botar um caminho de uma máquina local tua, por exemplo, tu botar uma foto que tu tem na tua máquina local dentro de um ativo, se tu acessar então, outra isso máquina, deve ter feito aqui, que tem um monte de coisa que tá abrindo, tá falando que não tá encontrando mais a foto. é Mas isso porque o caminho não tá, tu tá com um caminho, provavelmente um caminho local daquela máquina, entendeu? Se tu colocar na pasta de instalação do Sigma, aí lá tu vai, todas as máquinas vão ter o mesmo caminho dentro do Sigma. qual que é o caminho da pasta de instalação do Sigma? Cara, eu tenho que ver vocês aí o que vocês têm, mas tu tem ali, tem o botão de instalação do aplicativo do Sigma aí? Não, a gente usa a versão desktop, né? A gente usa Assim, pelo Alto Sky, entra na nuvem e vai. tu entra ele na AutoSky, aí no caso de vocês é na nuvem. Isso. Vocês na verdade é o Sigma SaaS que vocês têm aí. É desktop, uma Sigma SaaS. A nuvem, nós que gerenciamos o servidor para vocês, é isso? É, isso mesmo. Aí tem que abrir um chamado para o pessoal avaliar como é que vocês vão anexar esses arquivos, tá? Ah, tá. Porque aí ele é diferente, como é nós que gerenciamos e a gente disponibiliza na nuvem para vocês, aí vocês têm que verificar em relação a isso como é que faz para anexar. E aí é com o pessoal nosso do suporte lá. Entendi. Não, a pasta raiz do Sigma. Porque daí de foto lá que tinha antes do usuário, fica dando falha. Sem tirar, né? Mas é por causa disso que ele falou, que o caminho não tá igual, mas o caminho é eles que gerenciam, não é a gente. Aí tem que ver como é nós, na verdade, ele está instalado no nosso servidor, né? E aí a gente disponibiliza via nuvem, acesso da AutoSky para vocês na nuvem, né? Então aí tem que entrar em contato com o nosso suporte para ver como é que fica essa questão de colocar esses anexos também, tá? Os anexos também tem que ver em relação a isso. Até mesmo nas correntes. Até mesmo nas ordens de serviço. Tá? Aí tem que ver como é que vai ficar, daí tem que ver com o suporte como é que eles fazem esse gerenciamento aí de anexos em relação a essa parte aí, tá? Porque senão fica só local, né? Senão ele vai ficar só nessa tua máquina, tu vai até conseguir acessar da tua máquina, mas se tu procurar em outra máquina, tu tentar acessar por outra, tu não vai encontrar. Provavelmente é esses erros que devem estar acontecendo aí, né? Daí ele não busca o... Então é isso. Aí tem que ver com o pessoal lá como é que fica, tá? Em relação a isso. Então aqui, parte de gráficos e relatórios agora, tá? Então a parte de programação dos planos, tranquilo. Tranquilo. Tá? Beleza. Custos vocês falaram que por enquanto não vão utilizar, certo? A parte de custos a gente não está utilizando. Não sei, você vai chegar a utilizar, Felipe, a parte de custos do Sigma? Não. Custo a gente não vai. Tá, tranquilo. Então aqui, a gente tem cheque da mantenabilidade, a gente vai conseguir extrair gráficos e vai conseguir extrair relatórios, tá? De manutenção, principalmente voltado para a questão dos funcionários. Dá alguns exemplos aí de relatórios que vocês gostariam de extrair para a gente já ser mais objetivo em relação a isso. Daí eu já mostro para vocês os principais, os que vocês mais vão utilizar. Então, eu estava pensando, como a gente não está mexendo muito com relação ao custo, fazer relatórios dependentes, OS pendentes versus OS concluídas, num período específico, por centro de custo, ou no total até agora. E também dividir as OS concluídas por centro de custo. Foi as primeiras que eu pensei, assim, Quer separar, quer ver as concluídas, OS concluída por centro de custo? Isso, por centro de custo e as pendentes também. Pendentes versus concluídas. Ó, aqui tu tem um relatório descritivo de OS, tá? Aqui tu consegue extrair, ó, em relação à situação dela. Aí tu pode filtrar aqui, ó. Beleza? Isso. Aí pode deixar o
É, de novo. Não, é relatório esse. Pilar de relatório aqui mesmo. No caso aqui, a gente tava usando o pilar, ó, era lá no azulzinho mesmo, a gente tava usando a parte de histórico. Daí puxava o histórico, puxava a lista, mas não tá gerando gráfico, nós não geramos de nada ainda. É, na verdade ali é relatório, tá? É. Ali é relatórios. Ali é extrair relatórios. Gráficos, tu vai ter esse aqui, ó. Abertas versus concluídas. E aí tu consegue por área executante. Por cento de custo, tu não vai conseguir extrair. Tá? Tu vai conseguir por área executante, por célula, por departamento, prédio e por processo, para te ver o que foi aberto. Ó, deixa eu imprimir aqui para mostrar. Ele pega OS concluídas e OS concluídas no prazo, seria se vocês indicassem um prazo, tempo médio para término, tá? Aqui ele já mostra quantitativo de OS abertas versus as concluídas. E aqui ele já vai te dar ó, programadas versus realizadas. Tudo que tu tem de plano programado versus o que tu tem de plano realizado. Um total geral. Tá? Tu não consegue estratificar isso por cento de custo. Tá? Em relação à quantidade de que estão aqui, tu vai ter... Deixa eu ver se aqui não consegue... Aqui tu consegue por cento de custo, né? Estratificar elas por cento de custo, tanto programação quanto OS. Filtrar por um centro de custo, ou fazer a listagem, depois separar em Excel. Mas para extrair tá, gráfico em si, esse tipo de gráfico não consegue. Deixa eu ver quais aqui vai conseguir. Aqui vai ser extrair Excel. Esse gráfico aqui, ele não por cento de custo não vai conseguir extrair. Tu vai ter que extrair para o Excel e aí montar um gráfico lá. Né? E tu consegue tirar tanto, consegue lá no histórico, aqui ou no alerta de programação, né? Então tu consegue extrair todas as OS que estão pendentes, tu consegue por extrair. Usuário você consegue? Por usuário também não. Esse específico não, tá? Esse gráfico aqui específico de OS abertas versus concluídas e realizadas, não. Tem outras formas, tá? Tu pode extrair através da descritiva, né? Então aqui, através de um relatório e exportar para o Excel. É, isso daí que eu fiz para tirar as concluídas. Aí tu vai ter que fazer, vai pesquisar de todas as OS e aqui tu quer filtrar ela por cento de custo. Tá? Aí ele vai te dar filtro por cento de custo, aí tu pega aqui de todas, ele vai mostrar tanto pendente quanto concluída, ou só pendente. Primeiro tu extrai um só de pendente, outro só de concluída. Aí tu vai ter que montar, tá? Esse caso. Sim? Uhum. Tá? Então aqui tu vai ter que montar. Esse em específico, tá? Tu não consegue por cento de custo. De OS abertas versus a concluídas. Tá? Mas aqui vai ter vários tipos de gráfico, tá? Por exemplo, disponibilidade versus manutenção. Então, para te ver por tipo de máquina, de uma máquina até a outra, quais as OS que tu tem, o que tu tem disponível, o que tu não tem, tá? Ele consegue gerar, tipo, a parte, um gráfico de todas as OS abertas de uma área, depois só todas as OS concluídas. Gráfico ou relatório? Gráfico. Sim, isso tu consegue, tá? Em gráfico tu consegue extrair aqui. Deixa eu ver um gráfico que vai auxiliar vocês em relação... Tá, mas que tipo de informação que vocês querem obter nelas? Saber só se foi um gráfico, só se foi concluída ou se não foi? É basicamente isso, né? Para mim porque a gente não está entrando em outros detalhes, por enquanto. Seria um gráfico disso, saber se a OS foi concluída ou não. Ou tipo, você pega uma área da fábrica, você quer saber tanto de
de OS foi aberto para aquela área. Você abre, Aí tu consegue, ó, aqui na OS programado, tu consegue separar ela por setor, por departamento, por processo, enfim. Aqui tu consegue, ou por área executante, ou por célula, ou por departamento, ou por prédio, ou por processo. Prédio, no caso, seria o setor, que é uma área da fábrica, né? Uhum. Então aí tu pode filtrar, ó, por um departamento. Eu quero filtrar só do departamento industrial. Aí eu escolho a data e mando gerar. Tá? Que daí ele vai pegar somente as informações daquele departamento. Exportar para o Excel? Daí você exporta o relatório e monta no Excel. Aí relatório, aí tu pode exportar o relatório. O gráfico ele vai sair assim. Aqui tem outros gráficos que vocês podem utilizar, tá? Como, por exemplo, hora trabalhada. Aonde vocês falaram que já tem o gerenciamento de lançamento de horas, né? Então aqui, ó. Vou fazer um exemplo rápido. Para gerar, tipo, um gráfico de número de OS por funcionário. Por mantenedor. Aí é quantitativo, ó. Aí tu vai tirar um OS quantitativo. Por quantidade de OS. Isso tu consegue fazer. Isso. Ó. Vem aqui no gráfico quantitativo. Vou mandar pesquisar de todas as OS por funcionário. E aqui eu escolho se eu quero pendente, concluída, cancelada ou todas. E aqui eu escolho a data. Eu vou pegar lá no mês de maio. Aqui. Então eu monto conforme a data que eu quiser e monto. Eu quero em gráfico, em linhas, em colunas, em pizza, área. Posso montar. Quero ordenação por valor. Que aí ele vai me gerar um gráfico aqui, ó. Quantidade de OS por funcionário. Tanto por funcionário, pode fazer quantidade de OS por departamento, por setor, por centro de custo. Tá, basicamente é isso que a parte que o Felipe também quer. Isso aqui, esse aqui pode ser, ó, quantitativo, quantidade de OS. Aí tu pode fazer um gráfico do que e um gráfico do que está concluído. Entendeu? Tu vai ter um contra o outro, não vai conseguir ver a situação aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa de filtrar por situação da OS. Deposição de centro de custo. Aí coloca centro de custo, vai aparecer cada pilar vai ser um centro de custo e a quantidade de OS que você fez naquele tempo. Você põe concluído, vai ser o OS concluído naquele período que você colocar aqui, ó, na classificação de período. Daí você salva os dois gráficos, você tem os dois gráficos. É isso aí, tu pode fazer um de cada um, tranquilo. Isso é quantitativo, aí sim, por quantidade de OS, tranquilo. Isso. Tá? Quantidade de OS, o que eu fiz no mês, quantas OS eu fiz no mês foram concluídas. E aí eu poderia até outros gráficos também dentro do mesmo tipo, tá? Por exemplo, por tipo de OS. O que eu fiz mais? Foi corretiva? Foi preventiva? Foi... Enfim, tá? Posso... Ó, aqui ele vai me dar o código do tipo da ordem de serviço, a quantidade por tipo de OS. Poderia utilizar outros filtros, tá? Então aqui, ó, o que eu tenho que saber, eu falei de quantidade de OS, eu consigo montar tudo aqui, por funcionário, por processo, por setor, por sintoma, por tipo de falha, por máquina. Ó, qual máquina mais teve OS? Injetora 01, teve 2 nesse período do mês de maio. Tá, que foram concluídas. Vou botar de todas, ele já vai mostrar mais, ó. Ó, tem 4, então quer dizer que tem 2 abertas e 2 concluídas, 2 fechadas. Tá, então eu consigo aqui ver todas as OS, posso separar por tipo de OS, enfim. Aqui dentro desse meu gráfico quantitativo eu consigo extrair várias informações. O que eu preciso entender, tá? O que até vocês precisam entender em relação à montagem. Você mudou o tipo do gráfico também? Não, um gráfico você escolhe, tá vendo? Linha, pizza, põe o que você quiser. É que tá em linha. Isso, o tipo de gráfico aqui, ó. Eu quero em pizza. Pizza, lá. Quero em área. Eu quero por linha. Quero em coluna. Aqui no caso, só tem o centro de custo, todas as OS que foi executada nesse centro de custo. Daí, esse segundo indicador aqui, eu conseguiria colocar um outro filtro, tipo área? Sim, é isso que eu ia explicar agora. Aqui, ó. Aqui são os filtros de pesquisa para te tornar o teu gráfico objetivo, tá? O mais objetivo possível.
Por exemplo, eu quero saber todas as OS que eu tive apenas de corretiva. Tá? Por exemplo, tipo de OS, vou indicar que eu quero só das corretivas. Aqui, ó. Tá? E aí ele vai me mostrar só de corretiva por centro de custo. Toda a área executante predial, que é sua área, daí ele vai mostrar todas as ordens de serviço concluídas da sua área. Da área executante, isso. Posso utilizar como filtro de pesquisa de uma área em específico. O pendente, no caso, ele vai mostrar todas as ordens de serviço que ainda estão pendentes na sua área. Ou aqui também, tá? Ou poderia inverter. Vamos supor assim, ó. Área executante, e eu quero aqui por centro de custo. Tá? Eu vou filtrar de um centro de custo em específico. Tá? Dentro de um determinado centro de custo, eu quero saber por área executante quais as áreas que trabalharam dentro daquele centro de custo. Foi isso que a gente fez aqui para testar. Então, isso, cara, vocês podem jogar e tirar vários gráficos, entendeu? Vários gráficos, e aí ver qual que melhor vai atender, ou dependendo da pergunta de quem pediu o gráfico, de que quer visualizar, entendeu? É isso aqui que vocês vão montar. Então, aqui, ó, aqui em cima vocês montam, vamos supor que aqui vocês têm até 3 tabelas para pesquisar, entendeu? Entendi. Pode colocar até 3 filtros. Tipo, 3 filtros. Que, ó, no último filtro poderia colocar, tipo, funcionário que fez tal serviço, naquele centro de custo. Isso. Poderia um funcionário em específico. Eu quero saber, ó, só do Franciel, tá? Aí eu quero saber o tipo de OS que ele fez, que ele trabalhou. Tá? Então ele vai pegar aqui, ó, de todas as OS, dentro do centro de custo industrial, o funcionário Franciel, quantas OS ele teve por tipo de OS. E aí ia mostrar aqui, ó, no caso 3, 1, 2, entendeu? Quantas OS ele teve, independente se foram abertas, se estão concluídas, foram canceladas, e aparecer todas para ele naquele período. Tá? Então vai mostrar aqui. Então isso vocês podem usar até 3 tipos de filtro. Aqui é o que vocês querem visualizar, é a informação que ele vai visualizar e mostrar para vocês aqui embaixo, no gráfico, tá? No relatório ele é parecido, tá? Vamos supor assim, ó, lá vamos no relatório quantitativo, que é o que a gente está fazendo de exemplo. Qual é que é a diferença? A diferença é que no quantitativo vocês conseguem colocar até mais informações, tá? Então, por exemplo, eu quero ver aqui, ó, eu quero ver por cento de custo, quero ver por máquina e quero ver aqui por funcionário. Tá? Ele vai me mostrar a visualização de quantidade de OS já filtrando tudo. Ó. Vou botar para filtrar de todas elas, tá? Independentes, se estão pendentes ou concluídas. Ó, dentro do período lá do dia 1º até agora, vou mandar imprimir. Daí o que ele vai fazer? Ó, ele filtra por cento de custo, por máquina e por funcionário. Ó, funcionário, teve 0,4, teve uma. Aqui está sem funcionário, tá? O que não tem é porque não tem vínculo de funcionário. Mas ele vai pegar o centro de custo, ó. Esse aqui que está sem centro de custo vinculado. Aí ele já mostra, ó, centro de custo industrial. Filtrei por cento de custo industrial, por máquina e por funcionário. Quantas cada OS, e aí o total do grupo de pesquisa, que é o total do meu centro de custo. Ó, pode ver que aqui de novo, ó. Separando por cento de custo como o primeiro filtro, o segundo filtro é máquina e o terceiro filtro é funcionário. E aí ele vai te dar o quantitativo de OS. No caso aqui na planta, a gente tem cadastrado, são 14 centros de custo. E tem todas as máquinas dentro dela separado. Ele vai aparecer aí nesse relatório só as máquinas que tiveram alguma OS aberta com algum funcionário do ano. Ou ele vai abrir todas as máquinas nesse relatório? Não, ele mostra só o que teve OS, o que não teve OS. Se a máquina, se não, dentro daquele centro de custo não teve, a máquina não teve nenhuma OS, ele nem mostra. Nem mostra. Porque dentro desse centro de custo industrial, eu tenho várias máquinas. Ele só me mostrou uma. E foi só essa aqui que teve OS. Se ela tem 0, ela já nem mostra, tá? Entendi. Se ela tiver mais de uma máquina, ela vai mostrar várias. Se tiver outra máquina, aqui, ó, centro de custo, aqui ele tem mais de uma máquina. Então ele tem mais de uma máquina e tem a quantidade de OS.
Eu poderia filtrar por tipo de OS, ao invés de botar funcionário, tá? Essas OS que aparecem aí, no caso, você colocou todas. Sai na Todas, descrição se ela é todas. concluída ou não no relatório? Ele pega pendente, pega concluída, pega todas as OS que tu teve e te dá a quantidade de todas. Aí tu Mas quer só das não dá aí para tu- saber no relatório. Você quer Não. gerar um relatório de todos, não dá pra, ele gera todos os OS, mas não dá para você saber se foi concluído ou não. Não, ele não separa por concluída ou não. Ele não tem Ah, aqui, eu estava procurando um campo de situação da OS, né? Mas não tem. Aqui, deixa eu ver se aqui por situação, se ele dá nesse gráfico aqui. Vamos pesquisar por situação, se ela está pendente ou concluída. Vamos ver se ele mostra no relatório. Aqui ele não mostra, ele não dá o tipo. Nesse caso, ela não está pendente ou não. Ele não vai mostrar. Tipo, no caso, pode pôr só concluída, ela vai gerar concluída. Tá. Isso, peraí, deixa eu botar aqui situação, eu botei de todas. Deixa eu ver se ele vai mostrar o que está pendente e o que não está. Ele não mostrou, ele só não deu a descrição se está pendente ou não. Podem fazer um teste aí para ver. Para ver se sai concluído ou não, né? Sai concluído, sai a situação dela, a descrição da situação dela. Deixa eu ver se eu botar aqui. Ele não vai. Aí ele não vai mostrar. Não, mas é de boa. É uma dúvida. Então, nesse caso aí, se você colocar concluído, ele vai mostrar todas as OS concluídas, certo? Isso. Então, mas tipo, na conclusão da OS, se teve mais de uma pessoa que atuou nela, ela vai computar, vai mostrar a OS porque estava por funcionário, né? No caso aí. Mas isso é para aquele funcionário que tu destinou lá, tá? Ali, por exemplo, se teve mais de um funcionário, daí já é uma outra questão, tá? Porque aqui tipo, dá a entender que ele vai responsável, né? Isso, só pelo responsável. Aqui se teve mais, aqui aí tu tem outro gráfico, tá? Vamos supor que tu quer tirar, aí tu tem outro gráfico, tem o gráfico de hora trabalhada. E aí tu consegue extrair tudo que foi de hora trabalhada. Ali é só quantitativo, tá? E ele vai te dar só, quando tu filtrar por funcionário, ele vai te dar só pelo responsável, ele não vai te dar por quem trabalhou nela. Tá? Ele busca a informação daquele que tu destinou como responsável para aquela OS. Tá? Aí tu quer tirar um gráfico de hora trabalhada e saber quantas horas, por exemplo, horas trabalhadas, que vocês já têm isso lançado. Quantas horas eu estou gastando dentro das ordens de serviço, por funcionário. Até para te ver, né, se o funcionário está trabalhando, como é que está a situação dele, enfim. Para te medir como é que está a tua distribuição de serviço. Começar a decorar os recursos, né? Onde horas trabalhar? Então aqui ele vai te dar, aqui está por minuto, deixa eu botar por hora. Então o que ele fez aqui? Um filtro de todas as OS, tá? Que estão todas aqui, independente da situação, no mês de maio, tá? Eu quero gráfico em colunas, visualizar por hora, enfim. E visualizado por funcionário, o que cada funcionário lançou de hora trabalhada. Tá? Poderia ver quantas horas trabalhadas por centro de custo. E aqui vai mostrar por centro de custo quantas horas trabalhadas eu tive. Eu quero saber só de corretiva. Eu uso aqui em cima. O tipo de OS. Daí eu boto, eu quero só de corretiva. Só que eu gastei de hora trabalhada em corretiva por centro de custo. No mês. Aí ele vai me dar quantas horas trabalhadas em corretiva. Aí aqui sim, ele soma todas as horas que foram lançadas trabalhadas lá dentro. Independente de... No caso nosso, a gente fez aqui e não apareceu nada. Tem que pôr um aqui, de um. O tipo de OS tudo é corretivo, vocês estão colocando aí, né?
Ah, entendi. Depois o tipo do OS. Não, mas nosso não apareceu ainda, não. Fica em branco o gráfico. Por cento de custo? Não, por funcionário. Foi o primeiro que você fez lá, que mostrou a hora de cada funcionário. A gente colocou código de OS em cima, ficou de 0 a ZZZ, e embaixo colocou funcionário. Tá, e coloca qual a data de pesquisa que vocês colocaram. Cadê a data dele? Ó, aqui, ó, tem a pesquisa, ó, tem duas abas. Ó, tem a pesquisa, você tem que colocar a situação, e aqui a data do período. Ah, aqui tem a pesquisa. Então é isso que tá pondo só de hoje. Daí não vai. Daí não vai mesmo. Ainda, né? Aí você coloca todas, coloca o mês de maio, mostra, ele vai te dar o gráfico de todo o mês de maio por funcionário, que cada um trabalhou. Aqui eu botei por tipo de OS, que poderia ser um exemplo, tá? Só das corretivas, por exemplo, mas vocês podem colocar de todas elas e ver. Ah, gerou. Terceiro. Daí Aí deu... tu vê tudo certinho, cada um teve de hora trabalhada. Aí vocês podem filtrar, tá? Podem colocar outros filtros também. Legal. Só tem uma pessoa. Tá? Então, o que vocês precisam entender é aqui, ó. É o filtro. Tá? Eu sempre bato nessa tecla, porque aqui o que importa é o filtro. É da onde vocês vão buscar a informação. E o visualizar por aqui, vocês podem jogar por área executante. Aqui é a informação que vocês querem ver aqui embaixo, tá? Então, por cento de custo, que eu vi que vocês usam bastante centro de custo aí, então vocês podem ver por cento. Refrigeração. Aqui na verdade a fábrica inteira foi separada por cento de custo. Daí nas máquinas vocês botaram quais máquinas que pertencem a cada centro de custo. Aham. Não, tranquilo. Poderiam filtrar tanto por cento de custo. Por exemplo, eu quero saber de um centro de custo em específico. Ó, vou pegar aqui, ó, código de OS, todas as OS de um centro de custo em específico. Ah, vai pedir lá, do centro de custo industrial. Tá? Vamos supor que o diretor quer saber do centro de custo industrial qual a máquina que mais me gera hora trabalhada. Ah, de que período até que período que tu quer? Ah, eu quero desde quando eu implantei o sistema. Tá, beleza, eu vou botar a data desde quando eu implantei o sistema. Lá em 2015. Isso é bom para identificar os gargalos na companhia, né? Isso, aí tu pode botar aqui, ó, por horas trabalhadas, tipo de gráfico em colunas. Então aqui ele vai me gerar todas as horas trabalhadas que eu tive separado por máquina, tá? Do centro de custo industrial. O Sigma, ele gera algum Pareto, alguma coisa assim do gênero? Não. O gráfico de Pareto, não. Tu consegue... Aqui tem alguns KPIs, tá? Informações aqui que tu consegue extrair. Curva da banheira, índice de retrabalho. Tá? MTTR, MTBF. Alguns outros indicadores. Tá? Nem tem aqui alguns outros indicadores, ó, que pode facilitar. Absenteísmo, confiabilidade, disponibilidade de máquina, enfim. Tempo médio entre falhas. O tempo médio entre falhas dá para... MTBF e MTTR, ó, tempo médio de reparo geral, tempo médio de reparo por máquina. Tá, isso vocês conseguem extrair aqui, ó, MTBF. Então, o tempo médio entre falhas, tá? Aí tu escolhe a máquina que tu quer e manda pesquisar no período. Ah, de quando por mês, quanto é que ele vai dar aqui por mês, tá? Aqui nos valores ele já te dá a fórmula que ele usa para pesquisar. Então eu quero saber de uma máquina. O problema é que aqui tu não consegue por centro de custo também, tá? Você vai conseguir só por máquina. Não, mas daí é o de menos, que você sabendo qual que é a máquina, né? Daí... Sim, tu consegue filtrar por máquina. Aqui deixa eu ver se tem algum... Tem o tempo médio entre falhas aqui. Tu consegue por máquina também, de uma máquina até a outra, aqui tu consegue colocar um conjunto maior de tempo de máquina, por exemplo. Tem vários gráficos. Os principais, tá? Os mais utilizados, até pelo o controle que vocês têm aí,
Então, a questão aqui, ó, relatório de cadastramento, vocês conseguem extrair tudo que vocês têm cadastrado no sistema, peça, máquina, enfim. Esse valor do MTDF que ele dá em cima é o que? É o tempo médio de uma falha a outra, é isso? Uma falha e outra, isso. Tá? É que o que é o MTBF, né? É o tempo médio entre falhas. Então, ele vai pegar o valor lá de disponibilidade de máquina, ele até te dá a fórmula aqui, ó. Pega a disponibilidade de máquina menos o tempo de máquina parada dividido pelo número de OS no período. E aí ele vai te dar um tempo de MTBF. O que ele indica? Vamos supor que dê 500 lá. Então, a cada 500 minutos ou a cada 500 horas, ele me gera uma falha. O meu não apareceu esse valorzinho só. O meu já abre direto o gráfico lá para preencher. Valores do gráfico. É o valores do gráfico, é do lado, né? Uma aba que tem em cima. É a aba do lado aqui, ó. Daí ele dá os valores. Tu fez a pesquisa e aqui ele te deu os valores que tu teve, ó. Disponibilidade, ele pega pelo tempo, tá? De disponibilidade pela carga máquina que tu colocou nela. Tá? Por isso a importância da carga máquina. A carga máquina nossa aqui é 24 horas. Não, tranquilo. Porque é turno que roda os sprays aqui, então toda a máquina nossa é 24 horas. E é tudo escala que faz 6x12, então... Toca direto. Toca direto. Não, tranquilo. Aí ele vai te dar o cálculo da disponibilidade daquela máquina lá por mês, conforme a tua carga de trabalho lá. Aí ele vai descontar. Por isso a importância, tá? Nem você, mas às vezes o gráfico não está condizendo com o que é. Tá, vamos lá. Para mim tirar gráfico e relatório referente à hora trabalhada, eu preciso preencher as horas trabalhadas. Gráfico de MTBF, MTTE, MTBF e disponibilidade, eu preciso indicar que afeta a produção. Tá, e colocar o tempo de máquina parada. Se eu não colocar o tempo de máquina parada, eu não consigo nem tirar um gráfico de máquina parada. Eu poderia aqui, ó, por exemplo, né, máquina parada, me dá um gráfico, eu vou pegar um gráfico, ó, para mostrar um exemplo para vocês, que vocês usam bastante por cento de custo. Até para vocês verem onde está o problema, onde é que estão os maiores problemas de vocês dentro da manutenção, né? Então aqui, ó, de todas as OS, eu vou pegar, posso pesquisar um período maior aqui, eu vou botar desde o começo do ano, tá? Desde de janeiro de 2020. Eu vou tirar um gráfico por cento de custo, tá? Então aqui o que ele está me indicando? Que eu tive 77 horas de máquina parada de janeiro até a data de hoje no centro de custo de injeção. Tá? Isso aí vocês conseguem, para vocês fazerem análise de falha, ver os problemas, né? Vocês conseguem estratificar isso em gráfico. E aí, por exemplo, dentro do centro de custo de injeção, qual é a máquina? Então aqui eu vou botar, ó, centro de custo de injeção, né? Eu sei que é o centro de custo de injeção que eu quero, beleza, ó. Só do centro de custo de injeção, qual a máquina? Que mais me gerou tempo de máquina parada. Ó, eu fiz o primeiro gráfico para saber qual o centro de custo. Eu verifiquei que o centro de custo de injeção teve 77 horas. Agora eu vou discriminar essas 77 horas dentro de máquinas. Eu quero saber qual a máquina. Eu não mudei filtro nenhum, ó. Ele mostrou, ó, dentro dessas 77 horas de máquina parada, CSU-01 foi a que mais me gerou tempo de máquina parada, 75 horas. Tá? E aí aqui eu poderia utilizar aqui, ó, por exemplo, a máquina. CSU-01. Aí eu quero saber o sintoma que mais me gerou tempo de máquina parada. Sintoma 03. Eu vou lá, pesquiso qual é que é o sintoma 03 e vejo. Se eu não me engano, é máquina... Uma dúvida. Então, tipo, a parte de terceira aqui, que nem eu comentei da parte de balança. É outra empresa que faz a Toledo. Ele gera aquele relatório, ele manda o valor nos anexos para nós do custo. Teria como, quando eu finalizar, eu lançar esse valor do custo do serviço dele, e daí depois eu gerar um gráfico, tipo, eu ponho o centro de custo e quanto aquela firma
gastou no mês aí. Sim, tu pode lançar lá nas horas trabalhadas como valor fixo. Tá? Então aqui, ó, dentro das horas trabalhadas, bota um horário, tá? Nem que seja um horário, vai escolher a OS, ele vai te dar o código da OS, vai te dar o relatório. Nesse caso aí a gente está lançando, porque ele, ó, no relatório dele, ele dá as horas trabalhadas. Então aí a gente já lança a hora que ele trabalha. Tipo, de tal hora a gente já lança aí, entendeu? Tranquilo. Tranquilo, só que ele te dá um valor final do total de serviço. Esse valor individual embaixo a gente não está utilizando. Não, vocês não vão utilizar o HH individual, vocês vão utilizar como um valor fixo total. Ah, daí eu já posso lançar o valor do serviço dele aí. Aí tu bota o valor total do serviço aqui, como um lançamento de valor fixo. E aí depois, tá, tu lança como valor fixo, e daí depois aqui, ó, no gráfico, ó, de custo, tu pode tirar por código de OS, ou buscar de todas as OS, ou tu já tem as empresas certas que tu quer utilizar, quer tirar o custo de uma empresa só. Então, no caso das empresas terceiras, a gente cadastrou como funcionário. Deu o código Ether, que é de terceiro, e tem um número que é dela, entendeu? Seria empresa terceira. E aí, no caso, poderia ser ter código de OS e colocar no segundo filtro como funcionário, que é a firma terceira. Colocariam tudo que comece com ter. Ó, de ter até ter, tudo que contenha ter. E aqui vocês podem filtrar, ó, podem colocar por centro de custo. E aí tu vai ver qual o gasto que tu teve relacionado ao centro de custo. Tá? Então ele vai pegar de todas elas, de serviços terceiros, ó, concluídos, por centro de custo. Aí ele vai te dar a informação aí, do período que tu quer. Porque aqui a gente cadastrou, tipo, que nem da Predial, a gente cadastrou a Conimix, que é firma terceira, prestador de serviço. Daí, no caso, assim, até o pessoal da Predial consegue gerar uma OS do custo que ele tá tendo com aquela mão de obra. Sim, poderia ter uma empresa só, daí tu seleciona aqui, ó, de um funcionário só, tu bota o código do funcionário aqui, e aí tu pode ordenar custo, pode ordenar por máquina. Aí a ordenação fica a teu critério. Ou eu quero saber por funcionário. Eu quero filtrar de um centro de custo em específico por funcionário. Enfim. E daí ele pega o valor de mão de obra, compras e almoxerifado. No caso de vocês aqui, compras e almoxerifado não vai importar, porque por enquanto vocês não utilizam, né? Mas ele vai pegar tudo de mão de obra. E lá ele vai contar, vai pegar o valor fixo, porque vocês não têm o HH valorizado dela, né? Não tem. Tanto quando a gente conclui a ordem, ele fala, esse funcionário não tem a hora trabalhada, confiscado, porque a gente nem cadastrou. Nem cadastrou. Então ali o ideal daí lança como valor fixo dele, tranquilo. Tem alguma dúvida de relatório que você quer saber? Aí aqui é tranquilo, cara. Assim, ó. Né? Taxa de ocupação, ele vai te dar a taxa de ocupação real, tá? Posso filtrar por funcionário, visualizar por funcionário dentro do mês. Esse aqui é parecido com aquele de horas trabalhadas, tá? Porém, ele já debita em caso de eu lançar alguma ausência, tá? Então ele vai me dar a taxa de ocupação real do funcionário. Funcionário, área executante, enfim, ó, eu poderia utilizar por área executante, por máquina, por tipo de OS, como é que tá a minha ocupação em relação a isso, tá? Funcionário a gente mostra que é o mais utilizado. Então aqui ele pega qual é que é o cálculo que ele faz nessa taxa de ocupação. Ele pega o total de disponibilidade que tu tem para o funcionário, conforme a escala de trabalho que tu lançou para ele, menos, ele já desconta as ausências que tu lançou daquele total disponível, tá? Versus o total real lançado nas OS. Então, né, o funcionário vai dar ali em torno de 75%, 80%, vamos dizer assim, que ele está com uma taxa de ocupação boa. Se ele estiver passando, pode passar do 100%? Pode. Aí ele está lançando muita hora extra. Não sei se vocês têm hora extra, se fazem bastante hora extra, mas aí ele vai mostrar. Faz bastante hora extra. Um problema também que a gente está tendo na hora de lançar a hora do funcionário, que ele dá a indicação lá na hora de trabalhar, fala, esse funcionário não se encontra, está em desejo de lançar como hora extra.
Mas eu mudei até lá a escala de serviço deles, tirei o horário de intervalo de almoço, tiquei aquela opção de desconsiderar horário de almoço, mas mesmo assim ele aparece, porque o pessoal não tem um horário fixo para almoçar, entendeu? Daí, tipo, tem que ele tá fazendo serviço, mas daí o sistema do Sigma fala que... Esse é um problema, tá? Porque ali é um problema em relação a isso, ali na questão da escala de trabalho, tá? Se tu setar descontar no intervalo de almoço, ele automaticamente vai descontar aquele horário que tu estipulou para ele como horário fixo. Então, eu tirei essa opção, pensei que ia... Aí ele, naquela 1 hora, ele vai lançar como hora extra. Então, mas no nosso caso, não tá A maioria da manutenção ele paga ou depois, então ele fica até 12h30 e sai do 12h30 a 1h30, só que o horário dele está setado como 12h a 1h. Né? Esse é o problema que vocês têm aí, né? Então... aí teria que ver como é que vai fazer, tá? Mas é que daí para a base de cálculo do sistema, o sistema não tem como saber qual o horário de intervalo dele, entendeu? Tu tem que estipular um horário. Então, hoje tu conta um horário total, amanhã tu, entendeu? A não ser que tu não coloque intervalo. Então, eu não coloquei intervalo, naquela, tipo, na escala de trabalho. Eu coloquei, tipo, das 7 da manhã, o final às 11h30, daí ele começa de novo às 11h30 até às 16h48. Tá. Aí o que for lançado fora desse horário, ele vai lançar como hora extra. Então, mas mesmo assim, quando eu lanço, ele, tipo, no intervalo, parece que ele acaba considerando o meio termo e fala que é horário de almoço, porque ele fala que o funcionário não se encontra, é horário de almoço. Estranho, se tu colocou 11h30 ou 11h31? 11h30. E o início 11h30. Teria que ser 11h31 daí o início? 11h31. Ah, pode ser isso então. Para ele tem que ter esse 1 minuto de diferença. Até que nem quando tu coloca a carga máquina, tu coloca ela da 00 até as 23h59. Não coloca de 00 a 00. Aqui. É que lá ele dá erro, né? Se eu tentar colocar, ele já avisa, não pode. Sim, aqui na escala de trabalho ele não vai dar, mas ele tem que entender aquele 1 minuto ali para ele ter essa diferença também aqui na disponibilidade que fala, né? Então, aqui uma escala que ele não vai. Então aqui, ó, viu? Então é isso, que o nosso aí nesse meio-dia, seu meio-dia 1, o meu já tá começando meio-dia de novo. Daí tu lança o horário da tarde, daí ele vai dar erro. Não deu erro, na verdade. Tava dando sem erro, mas daí ele fala que ainda tem horário de almoço ainda, tá no intervalo, não sei quando a companhia. Aí o que eu digo, ele não é que ele bloqueia o lançamento, mas ele te gera como hora extra. Então, na verdade, tu tem que utilizar essa questão aqui, ó, que nem eu mostrei aqui. Tá? Bota esse 1 minuto para ele ter esse tempo de entendimento ali. Também tem, que a gente tem em turno 6x2 aqui. Plantão anual. Isso, daí foi no plantão anual. Outra coisa que plantão anual, todo ano tem que ir lá lançar manualmente os dias que ele vai trabalhar? É que tu monta o plantão por ano, tá? Porque ele pode mudar o plantão, enfim, tu consegue, a não ser que tu escolha. Tu pode escolher as datas, vai escolhendo e vai montando, tá? Monta até onde tu quiser. Vai selecionar os funcionários aqui na programação, aí tu vai montando, vira o ano. Aí tu bota aqui, ó, 2021, continua montando para 2021. Então, vai ter que montar tudo, né? Tem que montar. Esse aqui, quando é assim, não tem. E ele sempre tem que ter um funcionário nele, né? Senão ele apaga, né? Tem que ter um funcionário, que senão ele desabilita. Porque a gente tinha era o Pipoca nosso, que reveza entre turno. Ele tava de férias, daí não ficou sem Pipoca. Daí... Como é que tu faz em relação a férias? Tu lança como ausência ou tu só tira ele? Daí só tira ele fora. Não, lança como ausência. Pega o funcionário aqui, ó, e lança ele como ausência. E aí tu incluir, seleciona a data das férias dele, coloca a ausência integral e aqui tu pode até dar a data do motivo, tá? Férias. Se não tiver cadastrado, tu cadastra no Czinho aqui. O motivo se não tiver cadastrado.
Ah, isso daí não tava nem usando, porque, tipo, deixava em branco. Não, tu bota lança como ausência, ele não vai indicar, não vai afetar indicador nenhum, tá? E daí a questão de produtividade, a questão de, tipo, o Pipoca, nossa, saiu de férias. Daí moveu uma outra pessoa de outro turno para aquele turno, pro Pipoca. Daí eu apaguei o funcionário do Pipoca. Daí, quando eu fui mover o outro, a escala de plantão Pipoca não tinha mais, eu tive que fazer tudo de novo. Fazer. O ideal, tá, nesses casos, férias, atestados, faltas, enfim, lança tudo como ausência, tá? Que daí ele já vai, é o que eu comentei, se tu lançar como ausência e ele tentar lançar 1 hora, ele vai bloquear, ele não vai permitir. Tá? Se tu for aqui na disponibilidade de mão de obra, vai consultar a mão de obra, a disponibilidade, ele já não vai aparecer o nome dele, vai aparecer do lado, férias, e 0 de disponibilidade. Entendeu? Então tu vai com. Então, aqui... O plantão anual ele não tem, tipo, que nem no Excel, né? Você lança lá um intervalo. Daí ele vai e já considera. É que no Excel lança as folgas, né? Eu coloco a cada 8, considera 8 no calendário e calcula a folga. Daí ele calcula cada 8 no dia de folga que eu ponho, ele já põe automático. Aí não tem mesmo, tem que ir tudo manualzinho. Colocava 6 dias trabalhado, folga, 6 dias trabalhado, folga. Não tem como tu montar um 6x2, por exemplo. Tá comentando que é o 6x2 lá. Aqui tu vai ter que selecionar os 6 dias de trabalho e vai confirmar. Vai escolher a escala de trabalho que ele vai atuar e vai confirmar. E aí tu vai montando. Enfim. Aí tu vai ter que ir lá, pegar os últimos 6 e aí montar de forma manual. O mapa da escala eu consigo gerar? Dá uma olhada aqui nesse plantão anual. Que a programação aí sai em texto, né? Tal data, tal data. Aqui a gente tem uma tabela para os funcionários lá que deixa. Tipo, é que nem esse mapa seu aí, só que daí é pintado. Não, ele não sai. Ele sai só aqui, né? Não, ele não te dá um mapa ali, não vai dar. Aí talvez tem que ver para talvez tentar customizar esse relatório, mas assim ele mostra só as datas que tu tem ali, a escala. Mas mapa assim setado com os dias aqui pontual assim, não, que nem tu consegue fazer nesse. Aqui a gente tem essa tabela montada, daí fica com o funcionário para não ter perigo dele, tipo, na folga dele, ele não vir ou vir trabalhar na folga. Para controlar, né? Em relação a isso. É coisa de boa. Monta no Excel mesmo e manda. Tranquilo. Eu acho que é só. Cara, é que assim, ó, gráfico e relatório tem bastante. Tem bastante gráfico, bastante relatório. O que vocês têm que entender, tá? Os principais, que nem foi o que eu mostrei para você, máquina parada, hora trabalhada, quantitativo, taxa de ocupação, né? E aí tem o OEE de vocês é o quê? O OEE, tá? A gente está em desenvolvimento com ele para a gente começar a crescer. A gente pretende acrescentar aqui informações para controlar o OEE também. Porque não só manutenção, né? O OEE ele também tem a parte de refugos, tem a parte de ociosidade das máquinas. Eficiência dela. Eficiência. O OEE é para te ter a eficiência geral da máquina. Que a gente está trabalhando em cima, ele ainda tá em fase de desenvolvimento, tá? A gente tem aí nos campos ainda para atualizar e melhorar a programação para que isso fique totalmente coeso para que se possa utilizar, tá? Porque hoje só tem o controle, na verdade, aqui em relação à manutenção, que é uma parte do OEE, que é a disponibilidade, né? A disponibilidade é uma parte do OEE. Tem a questão de peças boas e ruins, tem a questão de ociosidade da máquina, então tudo isso vai descontando do OEE geral. E aí essa é a ideia nossa em relação ao OEE aqui, englobar essa parte de produção também, mas ainda, por enquanto, ainda a gente está... essa parte no pilar seu, do KPI lá, que é gráfico de indicadores, ele... Tipo, a gente tem como gerar um indicador de qualidade e alimentar esse indicador nele?
Que tipo de indicador de qualidade? Dá um exemplo. Não, aqui, ó, tipo, troca rápida de máquina, questão de parâmetro de medição. Setup? Isso, seria seria o setup, tempo de setup e de troca de máquina. Eu consigo gerar, tipo, alimentar os indicadores aqui? Aí tu vai ter que criar tu consegue por tipo de OS e por máquina, tá? Aí tu vai conseguir tirar para ver, daí tu pode tirar um gráfico de hora trabalhada, por exemplo, por tipo de OS de setup. Entendeu? Só que daí tu vai ter que criar uma OS tipo setup, e aí quando tu tiver essa troca de setup, tu abrir uma OS e ter o tempo ali. Tá? Porque ele é baseado sempre na informação que tu vincula nas ordens de serviço, tá? Então, se tu não tiver uma OS, ele não vai ter um indicador. Então, por isso que tu tem que cadastrar aqui, ó. Tem no cadastro básico de OS, tem os tipos, ó. Dentro do módulo Plan. E aí tu pode criar, que nem aqui, ó. Eu tenho o tipo 9 de setup. Ele não vem pré-estabelecido. Isso eu tenho que criar. E aí lá na hora de gerar a OS, né, vou precisar trocar uma máquina por outra, ou trocar um dispositivo de uma máquina. Eu quero controlar quantas horas trabalhadas. Foi criado o GBB, né? Que é boas práticas de utilização, que daí é parte de qualidade, que daí é o pessoal do setor do CQ que toma conta. Tem vários indicadores lá que eles alimentam. Eles chegaram a perguntar se eles conseguiriam jogar os indicadores dele de controle de qualidade no programa para poder monitorar. Isso que eu estou perguntando. Depende do indicador e depende do cadastro que tu tem que fazer, né? Para poder tirar essa informação. Tem que ver quais as informações que eles querem colocar e ver. Para ver o que é possível eles extrair. E daí tu tem que cadastrar e tem que alimentar para poder gerar o gráfico, né? Então. Daí, no caso, vai ter que fazer uma ordem de serviço mesmo, porque toda base é ordem de serviço, né? De cadastro. Aí tu faz por tipo de OS ali, cria tipo de setup, por exemplo. Tá um exemplo de setup. Eu quero controlar o que eu quero controlar no setup. As horas trabalhadas, quantas horas eu gasto para fazer um setup numa máquina, quantas horas eu estou gastando de setup geral no mês, dentro daquele centro de custo. Então, isso eu consigo extrair. Se eu fizer uma OS, colocar ela por tipo, daí eu consigo filtrar por tipo de OS aqui, ó. Entendeu? Eu quero saber só de setup, só o tipo de OS de setup. Tipo de OS, escolho aqui o tipo setup. E aí só o que for de setup, aí eu escolho todas as OS de setup, enfim. Quero saber por cento de custo, quantas horas trabalhadas eu tive. E aí ele vai me gerar por cento de custo, ó, quantas horas de setup eu tive na máquina naquele período, naquele mês. Tá, mas aí tu vai ter que alimentar lá, tu vai ter que criar, tu vai ter que ter o funcionário. A parte de setup é vocês que fazem? Manutenção, que eu digo, os manutentores? De algumas máquinas, sim, porque aqui a gente para a limpeza, né? Daí eu paro o maquinário para limpeza, o pessoal produtivo faz a limpeza das máquinas e depois faz o restart dela, né? Daí nesse caso tu vai ter que, essa questão aí, esses tipos de controle vai ter que criar tipos de OS para te poder controlar quantas horas tu tá gastando no mês. E aí, claro, tu vai ter que ter o lançamento das horas delas referente aos funcionários que estão trabalhando dentro da OS, como é normal em relação às outras, tá? A única diferença é que daí na hora de tu filtrar ali, tu filtra por tipo de setup, por ser tipo de OS, né, e setup. E aí ele vai te dar as informações de todas as horas gastas em setup. E aí tu pode ter, tu quer por cento de custo, tu quer por máquina. Eu gerei um gráfico aqui para testar da parte do biofiltro nosso, que faz troca lá. Daí ele deu a quantidade de OS que foi feita, as corretivas foi feita, daí ele deu o tempo médio de cada serviço foi feito, né? Cada OS, tu consegue filtrar por OS. No caso, ele dá que é tempo total de operação, né? Ele dá o tempo total de um mês a outro, isso? Né, que apareceu de abril até maio. De abril até maio deu 0,96. Isso daí foi a quantidade de tempo que gastou fazendo a corretiva naqueles meses. Foi aí. Naquele intervalo de mês, foi aquele tempo que ele gastou, isso? Tá, mas qual gráfico que tu foi aí? Não, do indicador mesmo. Qual indicador?
No KPI, gráfico de indicadores. Tá, mas tem que ver qual que tu utilizou lá. Tá, o Foi aqui, primeiro. gráficos e indicadores. Isso. Aqui tem vários, ó. Tem que setar um. Ah, entendi. Eu não setei nada aí, não. Então tem que ver qual é que ele tá utilizando. Ver o que tá o nome aqui em cima. Vamos ver de novo. Taxa de falha observada que ele fez. Ah, que é o último aqui, ó. É. Então a taxa de falha é que é menos de 1%. Ele te deu de 1, tu botou aqui de abril. Coloquei de janeiro maio. até o mês de hoje. Daí ele começou a contar a partir de abril, que foi quando começou a dar aula. Isso. Ele mostra o mês. Em abril foi quanto, em março foi quanto, em maio foi quanto. Entendeu? Ele pega o mês aqui e vai te mostrar. A taxa de falha observada no mês de abril. Então, na verdade, ele foi por linha, né? E não foi por coluna que ele gerou. Tu pode colocar por coluna, fica mais fácil de tu visualizar. Altera aí por coluna que tu vai ver isso que eu tô te falando. Ele vai pegar por mês e vai te mostrar. Vou pegar da injetora aqui. Não deu pau. Ó, aqui no caso ele não deu nada, ó. Ele deu mixaria, ó. Ele ia mostrar por coluna no mês, ó. E aqui é a meta. Isso daí é interessante, porque aqui a gente usa indicador das máquinas, porque tem as máquinas que são a gargalo operacional nosso. Então dá para pegar tipo a quantidade de hora parada naquela máquina e gerar um indicador dela. Sim, a quantidade de hora parada ele já te dá aqui na disponibilidade, ó. Qual é que é a tua disponibilidade de máquina? O tempo total de disponibilidade de máquina pela manutenção dividido pela carga máquina. Olha, já te deu aqui a disponibilidade total, ó. 100%, 100, 99, 99, que daí ele já te dá o cálculo, ó. Ele pega o tempo total de máquina parada, divide pelo tempo que tu tem lá de carga máquina para te dar o teu... Entendeu? Então aqui tudo isso tu consegue extrair. Tá a fórmula aí já mostrando a informação que ele busca. Esse gráfico, no caso, quando salva, ele salva o quê? Em JPEG? Tu tem a opção aqui, eu acho que de colocar em PDF, tá? Deixa eu ver se tem em PDF ou só imagem. Acho que aqui é só imagem. Quando tu tem alguns, tu consegue imprimir e salvar em PDF, ó. Na impressão. Ou salvar gráfico, daí tu faz impressão em PDF, salva ele em PDF. Para todos os gráficos é a mesma questão aqui, tá? Então alguns vão ter alguns têm até a opção de exportar para o Excel. Alguns isso que eu ia gráficos, perguntar. eu não lembro de cabeça quais, tá? Porque tem vários. Mas aí quando tu clica em imprimir, ele te dá a opção de exportar para Excel. Gráfico eu acho que não, tá? Mas é relatório. Daí ele já exporta as informações para Excel. Eu estava usando a parte de relatório, eu ia lá por histórico, né? Eu imprimia a relação de histórico que estava gerando aqueles mini gráficos para controle, só para visual mesmo, para o pessoal poder monitorar aqui. Mas eu acho que daí assim fica mais fácil, porque eu gero o gráfico direto aí, isso aí eu só salvo o gráfico e a apresentação, que geralmente o pessoal apresenta em PowerPoint, então mesmo salvar a imagem tá de boa. Fica até mais fácil aqui, já te dá o gráfico. Então, o gráfico quantitativo, o gráfico de hora trabalhada. Então, eu falei em quantidade de OS é quantitativo. E aí lá eu faço os filtros, eu quero só das pendentes, eu quero só das concluídas, quero uma quantidade total de OS. Então, que nem aqui vocês querem, o que foi aberto e o que foi concluído. Aí vocês mostram, ó, foi aberto, tá, a gente tem aberto, o total delas foi 100. E a gente tem pendente ainda 30. Podem pegar e fazer esse pelo total, e daí do total contar só as pendentes, daí ele vai te dar.
Todas o que foi aberto, o que ainda está pendente. Ou pega só as concluídas, concluída foi tanto e pendente tem quanto? Tem tantas. E aí tu faz lá, ó, total no mês. A diferença é que tu não consegue ter tudo isso num gráfico só, tu vai ter que fazer 2 simulações, né? 2 gráficos, no caso. Mas já dá para ter, já dá para visualizar a informação. Tipo, é só faz os 2 gráficos à parte, depois faz um comparativo entre os dois e já era. Sim, também, bem tranquilo ali. Então, com as informações, tá? Então, assim, ó, para você, quantidade de OS, hora trabalhada, eu tenho que ter o lançamento de horas trabalhadas lá dos funcionários, tá? Máquina parada, eu tenho que ter o afeta a produção. Eu não posso esquecer de lançar lá e indicar que afeta a produção, senão eu não consigo extrair um gráfico. Seria aquele flag que tem lá quando vai abrir o OS. Aí o tempo de máquina parada que tu coloca lá quando ele pede, tá? Então, mas lá quando eu fecho o OS, ele tem um cálculo de máquina parada lá, né? Na conclusão do OS. É esse valor, mas tem que estar flegado o afeta a produção para ele puxar aí ou não? Tem que estar selecionado, senão ele não puxa. Porque aí embaixo tem, né? Máquina parada. Aqui tem o tempo, mas tem que ter na OS que ela afeta a produção. Entendi. Tá? E aí tu tem 2 opções, ou tu digita o tempo, ou tu manda clicar no reloginho para pesquisar, né? Para pesquisar, o sistema mesmo calcula. O que ele calcula para ti, tá? Ele pega a data e hora do equipamento disponível até a data e hora da conclusão. Eu não sei se vocês têm setado o campo de utilizar a data e hora da conclusão como a última hora lançada na OS. Não tá. Que é bem interessante vocês utilizarem, tá? Porque às vezes vamos supor que vocês não conseguem dar baixa no momento que o cara termina a OS. Ele foi lá, terminou ela agora 9h38, mas vocês vão conseguir dar baixa nela só no período da tarde. Então ele usa a data aqui, ó, no parâmetros da OS, conclusão de OS, carregar data e hora do último lançamento de horas trabalhadas para ser a data e hora da conclusão. O nosso não tá ticado, não. Aí seleciona ele, e aí ele vai pegar a última hora lançada na OS como data e hora da conclusão, independente. Se, por exemplo, ele lançou lá a última hora, 9h30 da manhã de hoje, e eu finalizar ela amanhã de manhã, ele vai puxar aquela hora, a data de hoje. E aí na cálculo, ele te facilita. Porque daí tu clicando no reloginho, ele pega a data e hora do equipamento disponível, que tu indicou lá, até essa data e hora do último lançamento do cara, que foi a hora que ele entregou o serviço. Foi a hora que ele... tem ordem para fechar, tá aparecendo assim. Ele tá, tipo, aparece um número enorme lá no reloginho de máquina parada. Sim, ele pega a data de 2, 3, às vezes ele não pega a última hora lançada, ele pega desde o dia que tu abriu ela até a hora que tu for fechar ela, independente. Isso. Então, por isso que esse campo é bem utilizado em relação a isso. Independente a hora que a gente lance, ele tá pegando o dia do fechamento ali no cálculo. Vai pegar a última hora lançada na OS lá para fechar. Como data e hora de conclusão. Vai facilitar bastante, que daí independente, se eu fechar 1, 2 dias depois, ele vai me facilitar nos cálculos. Aqui a gente tá trabalhando tipo assim, as corretivas que são abertas no dia, tá sendo fechada só no outro dia. Que a gente não fecha no mesmo dia. Daí tem o tempo do mantenedor aí de 24 horas para ele solucionar o problema. Se ele não solucionar, daí ele dá a descrição, né? A gente alimenta lá com o tempo que ele trabalhou e só a descrição e não conclui. Daí fala se vai precisar comprar material, alguma coisa assim à parte. Sim. Mas aí, nesse caso, o tempo de máquina continua correndo, né? Continua correndo. Vai até ele concluir e finalizar a última hora lá, porque depois alguém vai ter que voltar para ela para colocar a peça e continuar, né? Então, daí, tipo, ela tá contando todo o tempo, desde a... Máquina parada, sim. Desde a data e hora do equipamento disponível. Porque, vamos supor, ele foi lá, viu que tá com problema, tem que trocar a peça. A máquina tá parada, ele não consegue trocar, a máquina vai continuar parada. Isso. Então, ela vai continuar contando lá o tempo até ele for lá,
Uma coisa é hora trabalhada, outra coisa é máquina parada, tá? Então, por exemplo, ele vai contar lá o tempo para ti de máquina parada, certo? Então, ele vai pegar da data e hora do equipamento disponível até a hora da conclusão. E aí, hora trabalhada é outro cálculo. Pode ser que ela fique 2 dias sem ninguém lá trabalhar porque não tem peça, mas ela tá lá parada sem poder produzir, né? Então, ela tá lá afetando o indicador da máquina, mas não tem hora trabalhada naquele período. Então, ele não pega as horas trabalhadas. Então, são 2 cálculos diferentes. Um é tempo total de hora trabalhada, outro é tempo total de máquina parada. Então, o MTTR dela se baseia muito pelo tempo total de reparo. Pega Aquele as horas... que você tinha falado, ele está no lançamento de horas, é isso? Conclusão de OS, parâmetros da OS, conclusão de OS. Aba de pilar de parâmetros, botão de parâmetros do sistema, aba de parâmetros da OS, subaba conclusão. O nosso não tava, era carregar OS, liguei ele lá para ver. Aí a partir de agora, quando for encerrar uma OS, ele vai pegar a última hora lançada como aquela data é a data de conclusão dela. Quando estava dando muito alto, eu estava apagando lá e digitando manualmente. Manual. Vamos supor que tem um caso assim, tá? De que abriu a OS lá, e aí ele foi lá e fez uma correção, mas ele deixou alguma coisa escrita, ó, tem que trocar tal peça, eu liberei ela para trabalhar, assim que chegar essa peça eu tenho que trocar. Beleza, ele corrigiu o problema, porém a OS vai ficar aberta para trocar aquela peça, mas a tempo de máquina parada não tá, aí tu vai ter que preencher manual. Tá? Que daí tu vai ter que pedir para ele bota aí o tempo que teve. Ou ele encerra aquela OS e deixa uma outra programada, abre uma outra programada para outro dia, enfim, aí fica a critério de vocês como vocês vão controlar essas informações, tá? Então ele calcula isso. Então, gráfico de máquina parada tem que ter o afeto à produção lá setado e tem que ter um horário lançado. Por isso que se tu coloca lá afeto à produção e tu não for encerrar a OS, ele pede para te ter um lançamento. Se nem que seja 1 minuto, tu tem que colocar de máquina parada para ele poder fechar. Então, no caso, você falou para adicionar uma foto na OS. Ela é naquele campinho que tem um clipe escrito imagem, isso? Sim. Mas, quando eu clico aqui no meu e falo o caminho do repositório de imagem não se encontra, entra em contato com o administrador do sistema. Porque eu comentei contigo em relação à utilização do SAS. Aí, como vocês estão utilizando ele na nuvem, tem que entrar com o pessoal do sistema nosso para eles ver como é que vão fazer essa questão aí para vocês, tá? Porque na nuvem ele vai buscar o caminho que a gente tem lá no nosso banco. Entendeu? Porque nós estamos disponibilizando o banco para vocês em relação a isso. Aí tem que ver essa questão. E, tipo, se eu adicionar uma imagem, quando eu imprimir a ordem de serviço, essa imagem vai sair junto? Não, mas é só para anexo e consulta. Entendi. Lá, imprimir junto. Mas na impressão, quando tu clicar em imprimir, ela não imprime a imagem, não imprime o anexo junto, não. Só para consulta. Aí pode consultar e imprimir a imagem, aí sim, mas aí tu vai mais pro pessoal de segurança do trabalho aqui, que eles queriam, tipo, tem um item de segurança, alguma coisa, eles queriam bater foto do que é ser feito e sair junto com a ordem de serviço pro pessoal que for fazer o serviço poder arrumar, né, tipo, do jeito que eles querem. Tá, entendi. Mas tem procedimentos, tá? A parte de procedimentos de OS vocês utilizam? São procedimentos que tem que seguir para execução de alguma atividade. Né? Então, tem ali no cadastro básico de OS, assim como o serviço padrão, tu tem um procedimento, e tu pode setar esse procedimento para ser impresso junto da OS. O pessoal da segurança usa muito. Por exemplo, vou ter um trabalho em altura. Tem um procedimento que ele tem que seguir. Qual é que é o procedimento? Ele tem que utilizar os EPIs de acordo, tem que isolar a área, tem que estar com o cinto, enfim, tem os procedimentos que ele tem que seguir, e aí isso sai impresso na OS. Consegue fazer com que isso saia impresso na ordem de serviço para que saia discriminado. Não vai sair a imagem propriamente dita, mas sai a descrição do que ele tem que fazer.
No caso, procedimento, de OS, dentro do pilar lá no plano lá. Aqui, ó, dentro do plano, cadastro básico de OS. Tu tem aqui procedimentos de OS. Aí tu pode montar esses procedimentos. Ó, que nem aqui, por exemplo, eu tenho um aqui, ó, e posso vincular esse procedimento numa ordem de serviço. Ó, que nem, por exemplo, ó, esse procedimento de segurança de NR10, bloqueio da máquina, isolar a área, usar EPIs de acordo com a norma NR10. Isso sai impresso na OS. Eu tenho um campo aqui, ó. Dentro da OS, eu posso colocar o procedimento. Vou pegar uma OS qualquer aqui e vou mostrar. Ó, aqui eu tenho a aba de procedimentos. Vinculado esse procedimento nessa OS. Aí eu vou imprimir, ó, ela. Talvez a imagem não vai sair, mas esse procedimento já vai ajudar bastante, porque daí o mantenedor está ciente do que ele tem que executar. Ó. Sai impresso na ordem de serviço. Sai com esses stickers de ok não aqui. Isso. Aqui, ó, outro campo. Aí tu tem aqui, ó, dentro dos parâmetros da OS, tem que ver se está setado para sair impresso o procedimento. Tá? O procedimento, tem um campo aqui, ó, parâmetros da OS, tipos de impressão, opções de impressão. Procedimento de OS, aí tem que estar esse parâmetro aqui, ó, ativar a impressão de procedimento de OS. E aí aqui tu seta os tipos de OS que saem impressos. Entendi. Aqui a gente estava colocando na observação. Quando tipo, tem algum trabalho na altura, alguma coisa, a gente já deixei salvo nos bloquinhos de nota, copiava e colava lá na observação. Tu pode colocar lá na observação ou, né, criar esses procedimentos, ou com serviço padrão também, né? Tem as duas opções, mas a gente sempre indica utilizar mais como procedimento para ficar mais padronizado. É mais fácil, né? Que também não precisa ficar colocando toda hora, só puxar, daí já é, para uma vez já é. Só vincular isso, só vincula o procedimento na OS. Tranquilo, vincula na OS, sai impresso lá. Essa questão do serviço padrão, que nem aqui tem várias inspeções de rotina que faz aqui. Ela teria como a gente colocar como serviço padrão, entrelar ela no processo? A inspeção de rotina, como assim que tu comenta? Então, tem a área de utilidades, de caldeira. Daí, tipo, aqui no caso, o operador, ele tem que, todo dia, ele vai, tem a quantidade de hora que ele tem que ir, verificar manômetro, pressão interna, tem que ir no poço, verificar pressão, verificar nível de pH de água, ele tem uma rota que ele tem que seguir em todos os turnos. Para monitorar essa rota pelo Sigma. Usa como checklist. Faz um checklist daí ele vai e insere o... Daí tu bota lá periodicidade diária. A diferença é que todo dia daí tu vai ter que finalizar o checklist, né? Ele fez o checklist pela manhã, te devolve, tu encerra ele, abre no outro dia de novo e assim por diante. É que na verdade ele anota os valores, né? Ele anota o valor de orímetro, o valor de pressão, de compressor, ele tem que anotar e registrar. Teria que ser, acho que daria mais como uma preditiva do que um checklist. O checklist daí não tem lugar para imputar, né? Tem como tu fazer por valores. E aí, se tiver fora do valor do item lá, ele gera uma OS. É assim que coloca? Basicamente isso. Então, aqui, ó, no próprio... Deixa eu mostrar aqui, ó, o checklist, tá? Cadê o cara? Ó, no checklist, tu tem aqui a opção de cadastrar os itens, tá? E aí, utilizar valores. Entendeu? Tu coloca aqui, ó. Verificar nível de óleo do compressor, por exemplo. E eu quero exibir valores, ó, mínimo, padrão e item máximo. Aí ele pode setar o valor lá. Então eu posso usar como conforme, não conforme ou com valores. É que na verdade isso daí não seria valores, né? Porque ele tipo ele lança o valor do orímetro, a quantidade que usou no dia, entendeu? Não, ali na verdade ele precisa ter uma rota, né,
é uma rota que ele vai ter que preencher para recolher os valores, né? Isso. Valor de orímetro, enfim. Tu pode Isso. criar essa rota como um checklist para ter o controle de que ele está fazendo essa inspeção. Hoje ele faz e lança no caderno, no caderno preto da companhia lá. Vai e lança. Ele foi tal para controlar esse tempo que ele está gastando para fazer isso, né? Isso. Tu poderia colocar ali, ou criar uma OS, deixar uma OS já padronizada para todo dia ele fazer essa. E a descrição da OS é rota. Tu já tem uma rota, vamos supor que tu já tem a rota em Excel que ele tem que fazer lá e colocar os valores. Tem uma tabela de Excel que ele alimenta. Tu gera uma OS para ele todo dia fazer uma rota. Aí, sei lá, daí tu vê o tipo de OS que tu vai controlar para isso. Que nem tipo, a manutenção dos compressores nossos. Que é por controle, seria por horas trabalhadas dele. Esse valor do orímetro de hora trabalhada é nessa rota que o operador vai e pega pra gente. Daí é alimentado hoje numa tabela de Excel. É o operador ou é o mantenedor que faz o mantenedor. Ele faz toda essa rota. Tu pode gerar uma OS e ele lançar todas as horas ali e manter o Excel para ele lançar os valores e depois vir lançar no sistema. Né? Que nem esses orímetros ele tem que lançar no sistema para gerar as OS, né? Nos dados da produção. Ou ele, ou vocês responsáveis. Ou cria como Excel mesmo. E aí ele coloca lá o valor lá no Excel medido. Que hoje... Entendeu? Então não precisa gerar OS. Só coloca como um item, inspecionar orímetro da máquina. E aí ele pode anotar lá na folha. Daí tu só vai dizer, se ele te der a anotação, gera como um ok. Ok, ele fez esse item. Se ele por algum motivo não inspecionou, tu pode gerar como uma não conformidade. E aí gerar uma OS corretivo para ele ir lá e ver. Sei lá, é uma forma de gestão aí que tem que ser analisado, né, conforme vocês acharem melhor em relação a isso. Aqui é o orímetro. Quer controlar o tempo gasto dele dentro dessa rota para ver, para poder acrescentar esse valor trabalhado dele, né? Eu acho que seria o caso de cadastrar como firma também. Porque, tipo, seria os orímetros, os compressores, a Sabesp, que ele pega o valor dos medidores, e a fornecedora de gás nossa também. E daí para eles fazer o controle de consumo, né, que está tendo de gás e água dentro da companhia. Daí isso daí é o mantenedor que busca essas informações. Daí ele vai, alimenta a tabelinha dele do Excel lá, daí que antes do fechamento do mês, né, ele tem que ter a quantidade que ele vai ter, um valor médio que a fábrica vai consumir no mês, para a parte de custo também, para separar o valor que vai ser pago para as companhias fornecedoras. Sim. Mas o que a manutenção quer controlar em relação a isso? Quer controlar as horas dele, né? Também, as horas dele e a quantidade que foi utilizado. Essa quantidade aí, daí eu não sei, talvez como preditiva, talvez. Teria isso que eu falei, eu acho que a preditiva seria mais usar uma preditiva disso, né? Mas é que, na verdade, como o valor ali é cumulativo, ele não vai conseguir... Então... no caso, esse controle, ou cadastrar como um ativo. E aí ele consegue ver o cálculo do disparo lá, tirar um relatório do disparo daquela máquina. Ele consegue tirar um relatório igual. Na parte de lubrificação lá, ele dá o acumulativo ele dá por acumulativo, não dá? Do lubrificante utilizado? Sim, mas que nem ali no caso é que o valor em si, tu consegue pegar a quantidade, tá? Tu poderia criar um disparo, esse disparo tu poderia criar para a máquina. E não precisa ter um plano de preventiva para ela. Tu cria ali o disparo de consumo de gás. E aí tu quer controlar o disparo de consumo de gás, ele vem, faz o lançamento dos dados da produção aqui, tá? Vai fazer o lançamento normal, como eu mostrei lá, e aqui ele tira um relatório da produção. E aí aqui tu consegue filtrar por máquina, por cento de custo. O quanto que está sendo gasto lá. Aí tu pode escolher o disparo que tu quer utilizar, entendeu? Eu quero ver só eu vou criar o disparo aqui de gás, consumo de gás. Aí eu crio outro, aí eu tiro um relatório no período.
É basicamente isso que ele faz. Então, na verdade, tem que ter... Ele vai ter que lançar como disparo ali. Mas aí ele vai ter uma rota, um checklist de inspecionar o valor, e aí o disparo ele vai ter que lançar manual no sistema, ou vocês lançar, enfim, coloca lá, verificar disparo lá, daí ele coloca o valor do lado. E aí aquele valor vocês só vão indicar aqui dentro dos dados da produção. Daí a gente vai ter que somando, indicando, dá para fazer. Aí depois tira um relatório aqui para te ter uma média. Também dá para te ver o quanto ele tá, até para te ver uma média de consumo, uma vez por dia ele vai lá, até para te ter enfim, é uma forma de se inspecionar. Tá. Show de bola. Tem a questão dos anexos caminho, tem que abrir um ticket, então. Aí vai ter que abrir um ticket para ver com o pessoal do suporte em relação a como é utilizado no Sigma SAS essa questão aí dos anexos, tá? É a gente que gerencia o banco ali, então essa parte, como é na nuvem, tem que ver como é que vai ser disponibilizado isso. Então, porque aqui, na verdade, o pessoal chegou a carregar foto das máquinas, pode funcionar tudo. Só que acho que umas 3 ou 4 atualizações atrás que deu, sumiu tudo. Você entra lá, até funcionário, você entra, aparece caminho não encontrado, sumiu. Ele não é que de repente provavelmente ele foi alterado algum caminho, alguma coisa assim, tem que ver. Então aí nesse caso vai ter que ver com eles lá para ver qual é que é a melhor forma de anexar essas imagens ou enfim, até uma apoteca ali. Porque como o caminho é no SAS, aí tem que ver qual é que é a melhor forma. Aqui que a gente tá tendo problema também, direto, durante a semana, assim, a gente tenta entrar no Sigma, ele não entra, ele vai carregar o AutoSky, ele dá aquele erro global lá, daí não carrega, você tem que ficar entrando, saindo, tem que aparece um tempo lá, daí depois tem que ver se é uma questão da AutoSky, uma questão do Sigma, ou se é uma rede interna de vocês, porque vocês precisam de acesso à internet para poder... Pode ser algum acesso interno, daí teria que analisar também, né? Quando dá esse alerta, ou ele demora muito para acessar ou não? Então, tem vezes que você fica entrando e saindo, faz umas 4, 5 vezes e ele volta a funcionar. Aí tem vezes tipo que fica um período da manhã inteiro, fica dando, não funciona, depois só volta a funcionar à tarde. Aí tem que ver em relação até, daí tem que ser feita uma análise maior, né? Porque daí tem tanto tem que ver o banco do Sigma, quanto tem que ver também a questão da AutoSky e também a rede interna de internet de vocês, né, para ver se... Porque como ele está na nuvem, né, o acesso precisa ter um acesso da internet, então aí tem que ser avaliado para ver aonde está o problema para poder corrigir. Mas isso também pode... No caso, o software nosso, a gente não consegue instalar ele no físico aqui na máquina? Tem que ser por nuvem? Aí é que tá, vocês conseguem... Como é que funciona, tá? Vocês têm na nuvem hoje, vocês poderiam utilizar a licença desktop, que aí é instalado no servidor local de vocês, e todas as máquinas que têm acesso a esse servidor podem utilizar. E aí vocês não têm nem limite de usuário para a questão de administradores. Hoje no SAS vocês têm limite de usuários para administradores, correto? Não, nem sei dizer, viu? Mas acho eu que tenha 3 ou 5, dependendo do contrato que vocês têm. E aí vocês pagam um valor mensal por isso? Isso, paga um valor mensal. Comprando a licença, vocês iam comprar a licença vitalícia, ou talvez, né, vale mais a pena vocês verem em relação a isso. É instalado no servidor local de vocês, e aí todas as máquinas que têm acesso a esse servidor podem utilizar o Sigma. Vocês não têm limite de acesso, podem ter administradores, enfim, podem acessar ao mesmo tempo, de máquinas diferentes. Mas aí, no caso, a questão das atualizações é fornecido normalmente? Em relação às atualizações, aí vocês podem fazer um contrato de manutenção e suporte. Entendi. E aí engloba horas de suporte. Nem esse, o Sigma SAS tem essa vantagem, tá? Que já tem englobado no contrato isso. Paga um valor mensal, isso já vem englobado no contrato. Qual é que é o problema? Vocês resolvem rescindir o contrato, vocês perdem as informações, não, é gerado o backup e o backup vai para vocês. Porém, vocês não têm aonde aplicar esse backup, porque vocês não vão ter acesso ao sistema. Isso na situação atual nossa, pelo SAS.
pelo SaaS. Aí, se vocês comprarem a licença vitalícia, comprou a licença, vocês não têm mais custo nenhum em relação à licença. É feita a instalação no servidor local de vocês, e pode ser feito o upgrade, né, a atualização do banco de vocês hoje que tem aí, e atualizar para o banco do desktop. Então, se vocês quiserem trocar para desktop, fica a critério interno de vocês. Aí vocês têm que avaliar. Vão ter o gasto com a licença, porém não vai ter mais o gasto mensal. Talvez vão ter um gasto de suporte mensal, né? Talvez vão fazer um contrato em horas mensais, enfim, aí tem que ver e avaliar. Só que aí vocês não perdem mais, essa licença é de vocês, vocês vão ter ela até quando vocês quiserem. Se for ver. E no caso de migrar do SaaS para o desktop, é de boa o banco de dados. Sim. Não vai ter que reconfigurar nada. Gera o banco e configura o banco na outra licença, no desktop, e as informações continuam ali, tranquilo. Pelo backup, tudo que eles fazem, sem problema. É que aqui tem que ver como é que foi feito. Se eu não me engano, o contrato foi fechado entre todas as AFF, né? Taubaté, Tamboré, várias outras. Aí é que tá, tem que ver se não foi um pacote geral que foi feito, Então, foi separado. Se eu não me engano, foi um pacote geral que foi lançado. Aí teria que ver qual a melhor forma. Mas se vocês aí quiserem utilizar internamente aí de vocês e contratarem a licença desktop e não utilizar mais pelo SaaS, ou para até, enfim, fica a critério de vocês aí, tem que ver. Eu também não, aí eu não vou saber precisar também como é que foi feito o contrato de vocês em relação a isso, tá? É uma coisa para analisar, talvez mais para frente, quando estiver rodando pianinho mesmo, né, e ver como é que funciona. Não, tranquilo. Tranquilo. De boa, então. Eu acho que é só. Obrigado aí pela atenção, treinamento. Muito bom. Então tá, a gente está à disposição, hein? Qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Fiquem à vontade ali para solicitar, via ticket, via atendimento online. Tá? Se vocês quiserem a gravação do treinamento, tá? Solicitem pro pessoal do eu já pedi lá pelo ticket já lá. Daí eles falaram que quando terminasse hoje o treinamento, eles já iam enviar a gravação. Não, que é bom para consultar na hora de fazer aqui também, para ter uma consulta, é bom. Isso. Chegaram a ver já o canal do Sigma nosso? Já chegou aí lá? Na verdade, tudo que implementou aqui na fábrica foi assistindo o canal do YouTube lá, que tem umas videoaulas com os fornecedores, eu fui assistindo e fui implementando. Porque